técnica que ainda hoje se utiliza para remover o cálculo, o tártaro dos dentes, se iniciou nos anos 2000, mas nos anos 2000 a.C., há 4.000 anos atrás, com os antigos egípcios. E durante esse vídeo, você vai descobrir aqui comigo por que a odontologia está presa há 4.000 anos em um método que trata apenas a consequência do problema e nunca a causa. Você vai entender a diferença entre limpar uma superfície e desinfetar. E vai ver uma tecnologia que finalmente resolve o que a raspagem tradicional tem dificuldade para resolver. Hezi-He, o primeiro chefe dos dentistas da história, já tratava os mesmos problemas que você tem hoje aí na sua boca, ou seja, o tártaro acumulado, gengiva sangrando, retração gengival. Sabe como ele fazia isso? Raspando com instrumentos metálicos. Vamos pular aqui para o Dr. Clayton Gracie, vamos gravar esse sobrenome, Gracie, revolucionou a odontologia porque ele desenvolveu umas curetas específicas para raspar o dente, cada cantinho, chama-se hoje ainda de curetas de Gracie. Os instrumentos específicos para cada pedacinho, para a região profunda das raízes. E olha que coisa interessante, grande parte das pessoas que atendem na odontologia e que usam as curetas de Gracie nem sabe que elas vêm desde 1910. A gente está raspando os dentes da mesma técnica, na mesma filosofia de 4.000 anos atrás. Claro que refinamos o metal, aperfeiçoamos os ângulos, a maneira de afiar, mas e o conceito? O conceito permanece idêntico. Raspar e alisar a raiz mecanicamente para poder remover esse cálculo, esse tártaro visível. Não é que essa raspagem seja ruim ou contraindicada, é que naquela época não existia outro método nem outra alternativa. Hoje nós temos uma alternativa real para esses métodos. Antes de eu te mostrar nossa filosofia na BioSmile, você precisa entender uma verdade que a odontologia dificilmente explica para você. Por que você vai direto remover o tártaro? Todo mundo sabe que precisa fazer a limpeza do dentista pelo menos uma vez por ano. Você vai lá, a gente raspa, remove aquela pedra dura que está grudada nos dentes, aí você sai com aquela sensação de limpeza e de missão cumprida. E 6 meses depois? E 12 meses depois? O tártaro novamente grudado no dente, voltando aquele sangramento que incomoda e às vezes até numa situação pior do que estava antes. E aí vem a pergunta que ninguém faz. Se a limpeza é tão eficaz, por que o problema nunca acaba? A resposta está em algo que você não enxerga. O tártaro, aquela crosta dura, meio amarelada, não surge do nada. Ela é constituída tijolo a tijolo por colônias de bactérias anaeróbicas que vivem escondidas na região abaixo da gengiva. Essas bactérias, esses tijolinhos de bactérias, acabam gerando uma corrente elétrica, uma carga elétrica negativa. E essa carga negativa, ela funciona como um ímã e atraindo o polo positivo, que vem da onde? Dos íons de cálcio. Se a gente for lembrar lá da nossa época de vestibular, de escola, o cálcio ele é Ca++, ele é positivo. Então, esse cálcio que está ali na própria saliva, ele acaba sendo atraído e camada por camada, dia a dia, esse cálcio vai depositando sobre essas colônias de bactérias e formando aquilo que nós chamamos de cálculo, conhecido por tártaro. E tudo isso vira uma pedra, essa substância mineral colada no dente, cheia de bactérias. E agora vem o problema. A raspagem tradicional remove a pedra, remove o tártaro, remove a consequência. Por coincidência, eu estou aqui, lembra da cureta do Gracie? Essas curetas, vejam bem, não estou falando mal da técnica que você faz no consultório, se está certo ou se está errado, mas concordem comigo que a ação mecânica da cureta não vai matar a bactéria. Em aproximadamente 72 horas da melhor limpeza física que possa ser feita, essas bactérias, aqueles tijolinhos, já começam a se organizar e já começa a gerar uma ligeira carga negativa e começa todo o processo novamente. Quantas vezes você já foi fazer essa raspagem tradicional e aconteceu algum sangramento? Ao raspar o dente acaba também irritando um pouquinho a gengiva e tendo esse sangramento. E isso é inevitável porque, lembra da cureta? Tem uma pontinha ativa. Isso acontece sempre, não é que a técnica foi mal feita. Mas esse sangramento que é inevitável acaba abrindo uma porta de entrada direta para a corrente sanguínea para todo o organismo. Isso inclusive tem um nome, se chama bacteremia. Bactérias patogênicas que estavam na sua boca e agora estão circulando no seu corpo todo através do sangue. Mas não se preocupe, porque nosso organismo é sábio. Nós temos mecanismos efetores do sistema imune, temos macrófagos, células, sistemas específicos para nos defender disso.
quando, por exemplo, a gente corta o dedo com a faca contaminada. Ninguém morre, tá? O que pode acontecer é que algumas vezes, em algumas pessoas, essas bactérias podem romper essas barreiras de defesa e se alojarem em algumas regiões. Vários estudos científicos ligam essa inflamação crônica da gengiva com esse sangramento ou induzido ou espontâneo a riscos aumentados de doenças cardiovasculares e até condições neuropsiquiátricas. Não é só uma questão de estética, uma questão de limpeza, é relacionado à saúde sistêmica. Então você pode me perguntar, existe algo mais moderno? Olha, eu vou falar a verdade para vocês. Existe. E esse método não tem 4.000 anos, ele tem 25 anos. Não é coisa de ontem que aconteceu, de hoje que está acontecendo imediatamente. Um grupo de cientistas da Eslovênia, do Instituto de Pesquisa da Fotona, desenvolveu uma tecnologia que mudaria, e realmente mudou completamente, a filosofia e a forma de tratar doenças periodontais. O laser Fotona, e Fotona, para quem não conhece, é líder mundial de tecnologia para laser, primeira vez na história da odontologia, tornou-se possível tratar a causa deste problema que nós estamos comentando, e não apenas a consequência. Deixa eu te explicar como isso funciona. Para você que está chegando agora no nosso canal, eu vou explicar e pode olhar nas nossas redes sociais, a gente está sempre falando sobre isso, que é a tecnologia que a gente usa no nosso dia a dia clínico, tá? O primeiro desses dois lasers, que eu vou comentar com vocês, é o laser neodímio. Esse laser, ele tem uma missão muito específica, que é o que? Eliminar essas bactérias anaeróbicas que ficam no sulco gengival, na bolsa periodontal. O laser penetra o tecido sem gerar calor e sem gerar dor. Ele percorre toda a bolsa periodontal, toda a superfície do dente, da raiz do dente, que é a parte dura, exatamente naquele espacinho entre o dente e a gengiva, onde elas se escondem e proliferam. E ele vai fundo, porque a ação do laser vai até 5 milímetros além da ponta ativa da fibra. Então ele pega uma profundidade muito grande e vai até a região mais profunda dessa bolsa periodontal. Imagine que esse laser tem um radar específico para essas bactérias anaeróbicas, essas do mal, aquelas que, como nós já explicamos, geram a carga negativa e atraem o cálcio. A energia do laser, o que ela faz? Ela desintegra a capinha da bactéria, a membrana dessa bactéria, e essas colônias são praticamente eliminadas. Vários estudos mostram que essa eliminação acontece em até 98% dessas bactérias patogênicas. Não é que ela vai reduzir essa colônia de bactérias, reduzir o índice, a quantidade dessas bactérias. É diferente, ela vai eliminar essas bactérias. E tem um detalhe muito importante, que é crucial. Todo esse processo acontece praticamente sem toque. Não há necessidade de raspagem física para eliminar essas bactérias. Ou seja, sem dor, sem vibração e principalmente sem trauma. O laser, ele não raspa, ele não corta, ele não esquenta, ele não frita a gengiva e ele não induz a nenhum tipo de sangramento. Mas eliminar a bactéria é só uma parte do processo. Esse laser, o Erbio, ele tem uma propriedade física muito importante. Ele é absorvido especificamente pela água. Imagina, para poder entender, que ele enxerga somente a água. Ele vai aonde tem água e faz ação diretamente na água. E o tártaro, quando ele está grudado lá na raiz do dente, ele está sempre associado àquela umidade residual natural que vai ter ali. Ele faz o efeito que nós chamamos de fotoacústico, como se fosse um micro-ondas de choque que vibram e agitam essa água dentro do tártaro e simplesmente destrói o tártaro sem precisar raspar de dentro para fora. E aqui está a diferença revolucionária. Na raiz dos seus dentes existe uma camada chamada cemento, uma superfície porosa que fica na raiz, como se fosse um pequeno chapisco, que permite que a gengiva, através de células específicas dela, grudem de forma saudável e resistente à raiz do dente. Tanto é que a nossa gengiva, ela não cola no esmalte do dente, ela cola na raiz porque ela é porosa. Porém, essas bactérias anaeróbicas e a formação do tártaro, que eu já expliquei para vocês, ela acaba acontecendo imbricando dentro dessa porosidade da raiz. E aí sim, é uma explicação para vocês por que da raspagem tradicional e porque em 1910 o Dr. Grace idealizou essas curetas. Porque não só para raspar, para tirar o tártaro, mas também para poder alisar a raiz. Concordo 100% que na superfície lisa e despolida é muito mais difícil você ter tendência de sujidade e ter proliferação de bactéria. O instrumento metálico acaba removendo o tártaro, cálculo e também junto o cemento. Consequência disso, a raiz fica lisa e polida. A gengiva não adere mais
nela e começa a procurar essa aderência um pouquinho mais para baixo. E começa um processo de retração da gengiva. Começa aos poucos, sessão após sessão. Perda de aproximadamente 0,1 a 0,2 milímetros, quase nada, de cada etapa, de cada sessão de limpeza adicional. Parece que é pouco, né? Mas imagina, depois de 10 anos, 15 anos, quanto retraiu de gengiva. E quando você acorda, estética comprometida, sensibilidade, e a gente acaba achando que é uma coisa natural do envelhecimento. Mas eu vou falar para vocês, isso não é natural. Isso é induzido pela própria filosofia de tratamento. Não é que está errado ou não, mas acontece. Qual que é o grande diferencial desse laser que eu estou falando agora, do Erbio, que tem afinidade pela água? Ele vai quebrar o tártaro de dentro para fora, vai eliminar esse tártaro sem precisar de raspar a superfície porosa, sem alisar e sem remover essa superfície. O cimento, ele é preservado com essa técnica com laser fotona. E por fim, a terceira etapa, uma tecnologia suíça da fábrica EMS, um jato de partículas ultra finas, o eritritol, um derivado do açúcar. Com a água aquecida, a gente consegue remover o biofilme, o tártaro residual superficial que está aderido no esmalte do dente e qualquer mancha que possa ter. Recapitulando, etapa 1, o laser de neodímio, que elimina 98% dessas bactérias causadoras do tártaro. Etapa 2, laser de Erbio, que vai remover o tártaro que está incrustado dentro do cemento da raiz do dente, preservando as suas estruturas, evitando a retração. Etapa 3, o jato de eritritol, que vai limpar e dar um polimento nas superfícies externas. O que eu estou falando para vocês não é de um protocolo único e exclusivo e integrado. Você pode estar pensando aí, né? Tudo bem, a ciência faz sentido, mas será que isso existe? Será que isso funciona mesmo na prática? Será que vai ter resultados tão impressionantes? Deixa eu te mostrar aqui. Olha aqui, o Guilherme, ele veio até nós depois de anos fazendo limpezas tradicionais, sempre com medo, sempre com desconforto. O Guilherme não tinha um problema grave, não tinha bolsas profundas, era uma manutenção preventiva. Mas a experiência foi tão diferente que ele usou a palavra revolucionário, porque pela primeira vez ele não teve dor, não teve sensibilidade, não teve aquele som metálico de raspagem, mas o caso que mais me marcou foi o caso do Marcos. O Marcos, ele tinha, como ele mesmo disse, né, uma fobia de dentista. Não era um medo normal, era uma fobia paralisante. Ele tinha alguns dentes que outros colegas já tinham indicado para extração e colocação de implante. E ele veio até nós com essa queixa e como uma última tentativa de um milagre, porque não queria perder seus dentes. Ele estava quase desistindo e sabe o que aconteceu? Salvamos os dentes do Marcos. Todos os que estavam com extração indicada. E hoje, literalmente, ele dorme na cadeira durante os procedimentos. Vou colocar aqui para vocês ouvirem o que o Marcos falou. Sofria de uma fobia severa. Tinha um pavor terrível, isso desde de garoto, que eu só frequentava o consultório realmente em caso de emergência. Barulho de motorzinho, ficar com os dedos na minha boca e tudo mais, isso me gerava uma fobia muito grande. Passei por alguns profissionais, o último antes aqui do Dr. Fernando, com um trauma muito grande. Pelo diagnóstico de lá, eu ia perder 7 dentes. E o doutor aí salvou 4 dentes meus. Você vê, quem não conseguia ficar 15 minutos, eu cheguei a desmontar tudo, enfim, quase quebrar um consultório uma vez, tamanha fobia. Hoje eu durmo, consigo cochilar aqui, principalmente quando a gente está fazendo um clareamento, uma limpeza, enfim. Quem tem algum tipo de fobia como eu, ou é um pouco mais sensível à dor, ou tem uma gengiva também muito fina, qualquer coisa nesse sentido, se experimentar o Fotona aqui nas mãos do Dr. Fernando, pode ter certeza que é libertador. Eu sou testemunha viva disso, por isso que eu tô aqui. De fobia paralisante a dormir na cadeira. Isso é mudança de vida. Esses não são casos isolados. Isto é o nosso padrão de atendimento do nosso protocolo de desinfecção periodontal com laser fotona. 4.000 tratamentos. Centenas de pacientes que chegaram com medo, com trauma, com problemas gigantescos periodontais, com dentes condenados à extração, sensibilidade crônica, gengiva sangrando há anos. E eles encontraram aqui, dentro da nossa filosofia de tratamento com laser fotona, da nossa desinfecção periodontal, algo que eles não tinham encontrado ainda: conforto, previsibilidade e resolução.
Neste ponto você já entendeu que existe uma diferença científica fundamental de filosofia tradicionais convencionais e a nossa desinfecção periodontal com laser fotona. Mas agora, deixa eu te contar algo que pouquíssimas pessoas sabem. A BioSmile hoje é uma filosofia e um conceito de odontologia único no mundo. 100% a laser e 100% de dedicação exclusiva com laser fotona. Não é que nós temos um laser, é que toda a nossa filosofia de tratamento foi construída em torno da tecnologia fotona, o laser mais tecnológico do mundo. E por que nós somos únicos? Porque dominar o laser fotona não é algo simples. Eu resolvi apostar tudo nessa tecnologia e me dedico inteiramente a esse nosso projeto da BioSmile. E eu posso falar para vocês que eu fui um dos pioneiros nos implantes dentários aqui no Brasil, desde 1986. Sempre fui um futurista e sempre busquei o que há de mais moderno na odontologia. Tanto é que eu fui um dos pioneiros dos implantes dentários no Brasil, desde 1986. E eu vi no laser fotona o futuro da odontologia. E meu filho, Fernando Neto, também me acompanhou nesse ideal e ele foi além. Fez 2 mestrados fora do Brasil, um em Roma, na Universidade Católica de Roma, e outro direto na Eslovênia, no Instituto Fotona. Eslovênia, o epicentro mundial da tecnologia fotona, onde a ciência é desenvolvida. São anos de estudos, protocolos validados, expertise construída caso a caso. E nós nos posicionamos como uma alternativa moderna a laser e resolver esse problema que nós estamos conversando. Você que vai escolher o tratamento que melhor se adequa ao seu problema. Se você chegou até aqui, provavelmente já está pensando aí na sua cabeça uma dessas 2 possibilidades. Por que eu nunca ouvi falar disso antes? Segunda, será que isso se aplica no meu caso? A primeira pergunta eu já respondi, porque apenas 3% das clínicas do mundo tem essa tecnologia fotona. E menos ainda, a dominam completamente. Se você faz a limpeza todo ano e o problema continua voltando, se você tem sensibilidade crônica que não consegue resolver, se você tem medo de dentista e adia por esse medo, os tratamentos, se você já ouviu falar, vai ter de extrair esse dente e você quer uma segunda opção, manda uma mensagem aqui no WhatsApp, o link está aqui na descrição. Não é para agendar nada, absolutamente, não é compromisso nenhum, é apenas para tirar a sua dúvida. O nosso objetivo, qual que é? Mostrar o que a gente faz diferente e quais são as vantagens do laser. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixa um like aí, se inscreve no canal, que a gente vai ter muitas novidades para falar para você, focando sempre na parte de saúde e odontologia.